pessoal chegar. Vou esperar o pessoal chegar. E hoje nós vamos esse pessoal está chegando aí? Dá uma olhadinha ver se está online. Quem que está online? Ei, som. E à medida que o pessoal vai chegando, a gente vai subindo, não vai? Vai com o número ali. O pessoal está entrando. São 8 horas em ponto. Nós vamos orar e nós vamos buscar a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Quem vai entrando aí, ora com a gente. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesta noite eu quero me colocar, Senhor, diante da Tua presença para Te adorar, para Te exaltar. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha estar sobre nós. Nesta noite, Pai, que a Tua graça nos alcance, Pai. Que o Teu Espírito Santo encha a nossa vida, Senhor, da Tua presença. Nos dê graça, Senhor. Eu oro nessa noite pelos profissionais de saúde, pelos enfermeiros, pelas pessoas que vão estar, Senhor, tratando de pessoas com esse problema, Senhor, de saúde, do coronavírus. Dê graça, Senhor, aos profissionais de saúde. Guarda a Thaís, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os irmãos da Missão Bethesda. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que já estão doentes, Senhor. Aqueles que estão confinados no hospital, os profissionais de segurança, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os policiais, visita, Senhor, os motoristas, visita, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, aqueles que têm passado dificuldade porque são profissionais liberais, Senhor, e porventura não têm o seu sustento. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, visita os irmãos que estão comigo nesta live, orando, aqueles que vão entrar. Visita, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, os idosos da nossa igreja, os idosos da cidade de Itaquá. Eu oro pela minha cidade, Senhor. Eu oro por Itaquaquecetuba, Senhor, pelo governo, Senhor. Tua palavra diz que eu tenho que orar pelo prefeito, Senhor. Eu oro pelo prefeito desta cidade. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Eu oro pelos vereadores, eu oro por aqueles que vão entrar, Senhor, aqueles que são candidatos, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Limpa, Senhor, o nosso estado, o nosso Brasil dessa corrupção maldita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Poderíamos fazer muito mais com o dinheiro do nosso país, na saúde, na educação, na segurança, Senhor. Mas muitas vezes nós não temos, porque a corrupção varreu o nosso país, Senhor. Limpa, Deus, em nome de Jesus, o nosso Brasil, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, recebe nesta noite também o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Permita-nos ser grato a Ti por aquilo que o Senhor tem feito já nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero orar, Senhor, pela vida de cada irmão da Missão Bethesda.
reza, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos sustente nesse momento difícil, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ensine neste momento difícil, porque sempre é tempo de aprender com a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Ô Espírito Santo, eu sei que há um propósito para todas as coisas, Senhor. Eu não sei qual é o Teu propósito nessa pandemia, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Deus. Eu sei que nada foge do Teu controle, e é por isso que eu quero Te agradecer, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler alguns versículos. João, capítulo 8, versículo... O irmão Domingos está falando que o áudio está baixo. Versículo 32 em diante. Vou pedir para aumentar o áudio. Não, só não mexe. Só isso. Aí. O áudio está baixo. Os irmãos estão falando aí. E aí agora acho que vai melhorar. Aumentamos um pouquinho mais. João capítulo 8, verso de número 30 em diante. João 8:30. Diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo de número 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim, mesmo mais ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, o que quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu vos digo a verdade, não me creste. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Amém? Eu quis ler esse texto hoje, porque som melhorou? Dá uma olhadinha. Os irmãos que estão assistindo aí, o som melhorou? Dá um joia para subir. Os irmãos que estão assistindo, dá um joinha se melhorou, tá bom? Eu quis ler esse texto hoje porque todos os anos, 1º de abril, dizem que é dia da mentira. Nós não devemos louvar a mentira. Nós somos de Deus e todos os dias é dia da verdade. A mentira não deve nem ser mencionada entre nós. Por isso que Jesus disse, pai da mentira é o diabo, e nós devemos falar sempre a verdade. Então, esse texto é um texto muito bom para a gente meditar. Vamos cantar louvores a Deus e agradecer porque estamos aqui, vivos, abençoados, graças a Deus com saúde. Deus tem guardado nós, a nossa família,
tudo está no controle de Deus. Vamos cantar em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Graças a Deus. Nós temos que agradecer a Deus sempre. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Quando você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia, busque na palavra, porque está lá escrito a vontade de Deus para nós. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
cantar esse último louvor que diz que temos que olhar para a cruz. Amém? Amados, hoje é culto de ensinamento e nós vamos decorrer alguns textos bíblicos hoje. Eu estou falando sobre a tulipa e hoje eu vou falar sobre o último ponto, que é a perseverança dos santos, ou seja, Deus nos chamou com um propósito. E esse Deus que nos chamou com esse propósito é poderoso para nos manter fiel na sua presença até o dia ou que ele voltar ou que ele nos levar, ou seja, quando nós morrer. É por isso que o cristão sempre está preparado para a morte. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele quando o Senhor
vier, assim o achar, o servindo. Então, é a perseverança dos santos que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre por que Deus é poderoso para nos permanecer fiel até ou a nossa morte ou até quando Cristo voltar. Nós cremos na vinda de Jesus, sim. Mas nós cremos que se nós morrermos antes de Jesus voltar, nós também estamos salvos. O outro ponto que nós precisamos entender sobre isso é que salvação não se perde. E aí é por isso que nós falamos sobre a tulipa. Eu pequei hoje, amanhã eu tô santo. E aí um dia você perde a salvação e outro não. Isso não existe à luz da palavra de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje e o porquê o Senhor nos guarda da corrupção. Amém? Mas antes, deixa eu mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo. Eu preciso dizer que eu estou com muita saudade já da igreja. Surgiu 2 pontos importantes. Davi me trouxe água aqui. Obrigado. Surgiu 2 pontos importantes em relação a algumas questões da nossa igreja. Uma delas é que a ceia é o segundo domingo do mês. Mas nós não podemos fazer ceia pela internet. Então nós temos que orar, porque até o segundo domingo do mês, eu creio que nós já estamos juntos. Amém, irmãos? Então, os irmãos da Missão Bethesda, até o segundo domingo do mês, nós já vamos estar juntos. Até porque eu acredito que essa quarentena, ela dura só até esse próximo domingo. Dia 7. Até o dia 7, né? Ou seja, até o dia da nossa ceia, nós já vamos estar juntos. Amém? Então, vamos estar preparados. Não existe base bíblica para preparar ou fazer ceia pela internet. A internet a gente faz o culto assim, um ensinamento, uma palavra, uma oração junto com os irmãos. Mas ceia não, irmão. Ceia é comunhão com os irmãos, nós temos que estar juntos e aí sim. Se porventura não tivesse ainda terminado a quarentena, eu ia tentar ver um jeito de ir na casa de cada irmão para a gente participar da ceia juntos. Mas aí a ceia ia ser presencial. Tá bom? O outro ponto é que não se constranja, você que não faz parte da nossa igreja, do nosso ministério, não se constranja com o que eu vou falar agora, porque eu sempre ensino os irmãos que oferta e dízimo é por voluntariedade. Então, como muitas empresas, infelizmente, têm quebrado porque não conseguem pagar os seus funcionários, as suas despesas, aqueles que pagam aluguel e etc e tal, igreja é a mesma coisa para nós que pagamos aluguel. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o boleto do aluguel da nossa igreja chegou hoje para mim. Então nós pagamos o aluguel não é barato, é um aluguel alto para a gente, e a gente não tem um caixa para manter, por exemplo, 2, 3 meses à frente garantido. Não, nós não temos isso. Então, como é que nós fazemos? A gente paga o aluguel da nossa igreja e as despesas todas da nossa igreja com dízimos e ofertas. Então, aqueles que podem, aqueles que querem contribuir, nós mantemos conforme a orientação do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Interessante que em um desses versículos, o apóstolo Paulo diz: eu tive essa necessidade de ensinar os irmãos a ofertar. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, depois você dá uma lidinha. Então, você que quer fazer uma oferta nesse período, depois entre em contato comigo, inbox, eu vou estar deixando o número da minha conta, ou se você quiser, a gente combina e você vai poder estar ofertando para esta obra se manter e a gente continuar com as portas da Missão Bethesda aberta. Até porque também, independente de qualquer coisa, nós cremos no que a palavra de Deus diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, independente disso tudo, nós estamos na palavra de Deus. Amém?
Então, você que quer ofertar depois, me procure em inbox, a gente combina, eu passo o número da minha conta para você estar nos ajudando financeiramente, tá bom? Vamos orar para que possamos aprender a palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1. Então, você que está em casa aí, Filipenses capítulo 1. Eu estou muito feliz porque alguns irmãos estão nos acompanhando mesmo, depois que termina a live, manda mensagem falando: pastor, estava muito legal a live, estava uma benção. Enfim, e é isso, irmãos, nós temos que aprender. Filipenses capítulo 1, acompanhe comigo, você que está em casa, Filipenses capítulo 1. Entenda uma coisa, tudo que você for fazer em relação à palavra de Deus, aprenda a abrir a sua Bíblia e conferir nas Escrituras. Seja o que nós chamamos de crente beriano. Confira nas Escrituras para ver se tudo que a gente está falando é verdade. Porque se o que eu não tiver, ou se qualquer pregador estiver falando, não estiver nas Escrituras, na Bíblia, você não deve ouvir essa pessoa. Você tem que ter compromisso e ouvir quem mostra para você na palavra de Deus o que está escrito. Do contrário, não ouça. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Tendo por certo, ou seja, é certeza, que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai o quê? Aperfeiçoar até aquele dia. Vamos orar e assim a gente, em seguida da oração, vamos aprender a palavra de Deus. Pai querido e amado, que nesta noite o Senhor nos dê graça para aprender a Tua palavra e que possamos, Senhor, sair daqui hoje, desta live, deste culto, certos de que crescemos no conhecimento. Em nome de Jesus, abre o coração dos irmãos que, porventura, ainda não conseguiram entender esta palavra e que não entendem as doutrinas da graça, mas que o Teu Espírito rasgue o coração deles e abra o entendimento deles para que eles possam entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. João capítulo 3, verso 16 é o tema-chave da Bíblia, todo mundo conhece de cor, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Efésios também, só para concluir o raciocínio, Efésios capítulo 1 e o capítulo 2 diz que Deus nos chamou, nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Então vamos agora construir o pensamento da doutrina bíblica, da perseverança dos santos. Olha, nós temos a parte do eleito de Deus. Nós temos alguém que é convertido pelo Senhor. Foi o Senhor quem foi lá, mudou o coração, o seu coração, o coração do convertido, trocou o coração dele, colocou o Espírito Santo na vida dele que antes não tinha, e a partir de agora ele é um cristão genuíno e ele vive de acordo com a palavra de Deus. É possível essa pessoa se perder? Não. Primeiro ponto, não é possível. Por quê? Ora, Deus é poderoso e soberano. Amém? Você já percebeu que quando Deus quer fazer uma obra, ninguém impede essa obra de Deus? E nós mesmos temos costume de falar, agindo Deus, quem impedirá? Ora, se Deus começou a obra na vida de alguém, Ele é ou não poderoso para terminar esta obra que Ele começou? Deus seria um Deus fraco caso Ele não tivesse esse poder? Você já imaginou? Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nosso problema é que quando nós vamos falar de Deus é que a gente compara com o homem, deixando a soberania de Deus de lado. E nós não podemos fazer isso. Ora,
Deus é Deus soberano e eu sou criatura. Romanos 8 diz, porventura eu vou questionar, como criatura, eu vou questionar o meu Criador? Não tem como. Então, tudo que Deus faz é de forma soberana. E se Ele quis salvar alguém, esse alguém que está nas mãos do Senhor, não pode sair das mãos do Senhor. É isso que a Bíblia ensina. Aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Foi o que Jesus disse. Mas nós temos também um texto, e eu vou ler com vocês, em Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Quem quiser ir anotando, vai anotando, né? Tem irmãos que têm costume de anotar. Deuteronômio capítulo de número 30, versículo 6. Já que Deus nos salvou antes da fundação do mundo, Ele já tem um projeto para nós desde o Antigo Testamento. Deuteronômio 30, o verso 6 diz assim, olha só. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, e para que vivas. Olha, a circuncisão para o povo judeu era o pacto de que aquele povo era de Deus. Era uma aliança para provar que, para Deus mostrar para o mundo que aquelas pessoas eram o povo escolhido e eleito de Deus, o judeu. Deus mandou com que eles fizessem a circuncisão do prepúcio da criança, do menino, aos 8 dias depois de nascido. Só que desde Deuteronômio, Deus tem um propósito. A Bíblia diz que todo o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, para nós é como figura, ou seja, sombra das coisas futuras. Deus queria deixar claro que futuramente isso tinha um propósito. Qual era o propósito da circuncisão? Deixar claro que Deus tinha escolhido um povo para si e que este povo tinha uma aliança, um pacto com Deus. E esses que tivessem um pacto, uma aliança com Deus, de maneira nenhuma ia se perder, ou seja, para que vivas. E o versículo de número 6, de Deuteronômio 30, deixa claro que tipo de aliança era essa que Deus estava propondo. Que aliança era essa? Ora, a aliança do coração. Versículo 6 diz assim, e o Senhor teu Deus te circuncidará o quê? O teu coração. Lembra, semana passada eu falei sobre a circuncisão do coração, que Deus não se preocupa mais com a circuncisão, a lei, da questão da lei, mas hoje nós estamos na graça, e se antigamente a lei era escrita nas pedras, hoje a lei é escrita onde? No nosso coração. Mas quem é que fez isso? O próprio Deus. E por que Ele fez isso? Para que aqueles que são eleitos do Senhor não se percam. Ou seja, um dos principais motivos de que o eleito de Deus não se perde é que a partir do momento em que ele se converte ao Senhor, conforme eu citei em 2 Coríntios 5,17, o Espírito Santo passa a morar dentro dele e a partir de agora ele passa a amar o Senhor e andar da forma com que a palavra de Deus ensina. Ou seja, é a circuncisão do coração e a partir de agora ele ama ao Senhor e ama a sua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Ó, como amo a tua palavra para mim é maravilhosíssima. A lei do Senhor é perfeita e dá o entendimento. Então nós passamos a andar de acordo com a palavra de Deus a partir do momento que a gente se converte ao Senhor. Né? Isso tem uma ligação também com o batismo. Eu não tenho tempo para explicar sobre isso agora, mas tem uma ligação com o batismo. Porque a partir do momento que uma pessoa se converte de coração, possa ser que ela não tenha tempo para se batizar, mas se ela morrer, ela está salva. Por quê? Porque o Senhor alcançou o coração dela. Mas aqueles que foram alcançados pelo Senhor, eles têm um desejo enorme de se batizar nas águas. Porque o batismo é símbolo de um arrependimento diante dos homens. A gente está demonstrando para as pessoas que a partir daquele momento, não importa os nossos pecados, mas nós somos de Cristo.
E estamos declarando publicamente que Cristo morreu por nós. Né? Então isso tem uma ligação muito clara com o batismo. Nós temos outro texto também de Ezequiel 36, 29. Ezequiel 36, 29. Quem está acompanhando conosco aí, se quiser, vai abrindo a sua Bíblia. Porque nós vamos assim fazendo. A profecia de Ezequiel, ela é muito forte, irmãos. Ezequiel, ele mostra que nós temos o Espírito Santo. Ezequiel, capítulo de número 36, e o versículo 29, que diz assim, olha. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais a vergonha da fome entre as nações. Então lembrarei os vossos maus caminhos dos vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. E o versículo de número 26 diz, e darei a vós um novo coração, porém dentro de vós o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa se converte a Jesus, ele passa a ter o Espírito Santo dentro dele, e a partir desse momento, o que acontece? Ele tem um coração novo dado por Cristo, e ele não pensa mais. Essa é a forma que Deus nos preserva. É por isso que uma pessoa, quando peca e ela é do Senhor, ela imediatamente põe o seu joelho no chão e fala, Senhor, me perdoa. Eu não estou dizendo que a partir do momento que uma pessoa se converte a Jesus, ela deixa de pecar. Até que Cristo volte, nós sempre vamos dar aquelas escorregadelas. No entanto, a partir do momento que a gente se converte, e a gente peca, e a gente fere o coração de Deus, a gente coloca o joelho no chão e fala, Senhor, me ajuda. E ele passa a viver de uma forma que nós chamamos de santidade. O que é santidade? Ora, é a forma em que eu vou me limpando das coisas do mundo com a palavra de Deus, vivendo em Cristo. Por isso que ninguém que não está em Cristo pode viver em santidade. Ele pode ser um hipócrita, pode ser viver de forma moralmente para a sociedade boa, mas para Deus não. Essa é a diferença. A santificação quem traz para nós é só Jesus. E é por isso que só alguém que está em Cristo Jesus é que pode ser santificado. E assim vai vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nós temos outros textos. Eu vou ler com vocês de João capítulo 5 e o verso 24. João capítulo 5, verso 24 diz assim. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Olha o termo. Não entrará e já tem a vida eterna. Quem entregou a vida para Jesus? A Bíblia é bem clara. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê. Lembra que eu citei João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Agora, aqueles que crê, olha só. Quem crê em Jesus e crê que Deus enviou Jesus, tem a vida eterna. Olha o termo. Eu não sou muito bom e nem dado à língua portuguesa de forma erudita, como nós temos professores, né? Mas, olha o termo. O termo está no presente. Tem a vida eterna. Não é que ele vai ter a vida eterna.
Então aqueles que se convertem a Jesus, eles não vão ter a vida eterna. Eles já têm a vida eterna. É por isso que quem entrega a vida para Jesus, ele não vai ser salvo, ele já está salvo. E assim a gente passa a viver de forma com que tenhamos convicção de que aquele que em nós começou a boa obra, ele vai o quê? Terminar. Deus vai terminar. Por quê? Porque essa é a esperança e a certeza que temos dele. Nada que ele começou fica pela metade. Tudo que Deus começa, ele começa e termina. E quando foi que começou essa obra? Antes da fundação do mundo. Agora, se antes da fundação do mundo, há milhares de anos atrás, Deus já nos via aqui agora, você acha que ele já não vai, ele não vai nos ver futuramente? Ora, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Deus sabe até o pecado que você vai cometer amanhã. Sabendo disso, você acha que se ele te deixasse a sua própria vontade, você não ia se perder? Sim, mas não foi isso que Deus fez. Ele nos guardou. Como? Com seu sangue, colocando em nós um espírito novo e um coração diferenciado. E amanhã, quando você for pecar, antes de pecar, você pensa, eu estou desagradando a Deus. E se porventura pecar, as cartas de João já disse, pois se pecarmos, temos um advogado. Então o cristão genuíno, ainda que ele peque, ele coloca o joelho no chão, ele se arrepende genuinamente, porque ele sabe que ele feriu o coração de Deus e assim o Senhor guarda ele até aquele último dia. Isso é a perseverança do santo. Deus nos persevera. Nós temos outros textos também. João capítulo 10, verso 26 e 29. João 10. Acompanhe comigo aí, você que está acompanhando. João capítulo 10, versículo 26 e 29. Do 26 ao 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus foi bem claro. As minhas ovelhas já me seguem, e elas ouvem a minha voz. Por quê? Porque nós somos o bonzinho? Não, pelo contrário. Porque o Espírito Santo já está em nós, e por causa que ele está em nós, a gente segue ele. Eu deixo um recado muito rápido aqui para você tomar cuidado. Porque se nós temos o Espírito da verdade, se o Espírito da verdade está em nós, e nós somos ovelhas do Senhor, nós temos por obrigação seguir o sumo pastor e ouvir a voz do pastor Jesus. Infelizmente, nos tempos que vivemos, são muitos falsos profetas que têm se levantado. E que tipo de pessoa você tem seguido? Que tipo de pessoa você ouve? Tem muita gente que sabe que o pastor A, B, C ou D, ou o líder A, B, C ou D, fala mentira, mas ainda assim ele segue essa pessoa. E o aviso que eu te dou é, cuidado. Porque possa ser que você esteja trazendo o juízo de Deus sobre você, para condenação eterna. Por quê? Porque as ovelhas do Senhor seguem o Senhor através da sua palavra e conhecem a voz do Senhor. Então é muito perigoso essa questão de religião. Porque à medida em que você vai acreditar, ela vai influenciar de forma direta na sua vida. Ela vai influenciar aquilo que você faz, aquilo que você fala. Por quê? Porque você acredita. Se você acredita numa coisa, mas vive de conformidade com outra coisa que você diz acreditar, então você é hipócrita e você não segue Jesus. Então isso é muito importante, nós temos que tomar cuidado. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aí, o versículo 28, Jesus diz, e dou-lhes a vida eterna. Olha só, Jesus já deu. Aqueles que são de Deus, ele já deu a vida eterna. Ele não vai dar. Ele já deu. E nunca hão de perecer. Por isso, olha só o termo. E nunca hão de perecer.
E Jesus está se referindo à salvação. É por isso que nós não perdemos a salvação. O cristão que de fato se converteu, ele não perde a salvação. Por quê? Porque Jesus disse que as suas ovelhas não vão se perder. Até porque ele está seguindo quem? O sumo pastor. Vamos prosseguir. Verso de número 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Ou seja, quem é que pode tirar uma ovelha das mãos do Senhor? Ah, mas aí alguém vai lembrar assim, mas tem o caso do filho pródigo. Pois é, mas o filho pródigo era o quê? Filho. E ele não voltou? Ele voltou. Ora, se uma pessoa é eleita do Senhor e porventura ele esfriou na fé, e se eu falo com porventura alguém que estiver nos ouvindo, que se afastou de igreja, que se afastou, vamos dizer assim, né, de algum sistema, é uma grande esperança para você. Por quê? Porque o filho pródigo, ele era filho, e ele voltou, e o pai sempre ia esperar ele lá na porteira, né? O pai sempre, todos os dias no final da tarde, ia lá ver se Deus é assim com os seus filhos. Aqueles que estão longe do Senhor, mas que são dele, hora ou outra vão voltar. Por quê? Porque nem que for só para ele se arrepender dos seus pecados e morrer, mas Deus vai completar a obra que Deus começou na vida dele. É por isso que nós acreditamos que não precisamos forçar a barra para trazer pessoas para a nossa igreja. Até porque isso é proselitismo, e eu não estou muito preocupado com proselitismo. Eu estou preocupado de ter pessoas na nossa igreja que de fato se converteram a Jesus e que entenderam o Evangelho. Porque prosélitos são apenas pessoas que mudaram de religião. Ah, você mudou de religião, sabe o que você vai fazer na minha igreja? Isso vai dar trabalho. Versículo de número 29. Meu Pai, mas deu, ou seja, Jesus, o próprio Deus que deu, o próprio Deus Pai deu a Jesus as ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Ou seja, agindo Deus, quem impedirá? Então ele se afastou, mas pode ser que amanhã ou depois ele volta. E eu agora quero deixar um adendo para aqueles que nos assistem. Possa ser que você foi crente, trabalhou na obra, fez bastante coisa e você hoje está como filho pródigo, meio no mundo. É tempo de você voltar, e se você quer seguir Jesus, nós da Missão Bethesda estamos sempre de braços abertos para abraçar aqueles que são do Senhor e querem seguir Jesus junto conosco nesse aprisco. Eu vou contar uma história rapidinho aqui para você, porque uma vez eu estava querendo trabalhar e um certo cidadão, pastor, que é deputado, disse assim, mas o pastor Carlos não é do nosso aprisco. Talvez ele vai até assistir esse vídeo. Ele disse assim, olha irmão, diz para esse cidadão aí, que eu não conheço outro aprisco que não seja o do Senhor Jesus. Se ele está em outro aprisco que não é o do Senhor Jesus, então o problema é dele, porque eu estou no aprisco do Senhor Jesus. Você percebe, irmãos, independente de denominação, aqueles que são do Senhor estão no mesmo aprisco de Jesus, que é guiado pelo pasto, ou seja, pelas palavras de Jesus. Eu tenho outros textos também, João capítulo 17, verso 12, acompanhe comigo. João capítulo 17, verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, olha Jesus falando, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Isso é uma referência a Judas. Jesus estava dizendo, enquanto estive com eles, nenhum deles se perdeu. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muita gente diz, mas Judas foi salvo. Judas não foi salvo, não. Jesus disse que Judas era filho da perdição.
E por quê? Aí você vai para Romanos capítulo 9. São vasos da ira, de perdição, mas tem aqueles que são vasos de Deus. Jesus está dizendo, enquanto eu estive com eles, nenhum deles se perderam. Enquanto nós estamos no aprisco, não perde salvação. E aqueles que são do Senhor, o próprio Jesus traz com as suas potentes mãos e coloca no seu aprisco e não se perde. Aí ele diz, a não ser o filho da perdição. Ele diz que Judas era de fato o filho da perdição. E quem é que se perde? Aqueles que são destinados à perdição eterna. Isso é muito claro na Bíblia. Mas aqueles que são salvos não se perdem. Porque aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Amém? Romanos capítulo 5, verso 17, vamos falar um pouquinho de Romanos, porque Romanos também tem muito a nos ensinar. Romanos capítulo 5, e o verso 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse mundo, mas os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha a afirmativa. Eles reinarão. Se em Adão todos morreram, conforme Romanos 3:23, em Cristo, que é o segundo Adão, todos aqueles que foram eleitos para a salvação recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus Cristo. Temos outro texto de Romanos também, e eu quero ler com você. Romanos, capítulo 14, verso 4, já que nós estamos em Romanos, eu poderia citar Romanos 8 também, se quem estiver anotando e quiser anotar, anote aí Romanos capítulo 8, verso 30 até o 39. Mas nós vamos ler agora Romanos 14 e o verso 4. Romanos 14, 4 diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha só. Isso aqui é para a gente aprender uma coisa muito séria, porque muita gente está equivocado. Porque tem pessoas que possam ser que ele peca e a gente julga ele, falando, fulano não vale nada, fulano não presta, etc e tal. Mas possa ser que amanhã ele põe o joelho no chão, se arrepende dos seus pecados e vai para o céu, ele é salvo. Enquanto muitos, que infelizmente às vezes estão dentro da igreja, é joio e não é trigo, são vasos da ira e fica questionando. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de julgamento. E aí eu falo o que eu sempre falei. Essa questão de salvação, só quem pode julgar é Deus. É Deus quem sabe quem é o seu eleito. É claro que os nossos frutos demonstram quem de fato nós somos e os nossos frutos demonstram para onde estamos indo. Mas ainda assim ninguém pode apontar o dedo para o outro e falar assim, você não presta, você não vale nada, você não vai para o céu. Nós temos que, sim, convidar as pessoas a um arrependimento, mas deixando de lado esse tipo de juízo. Por quê? Porque se nós chamarmos o filho pródigo para um arrependimento, o filho pródigo, dependendo do momento em que, se o Espírito Santo quiser, vai rasgar o coração dele e ele vai se arrepender. E a Bíblia diz que esses que estão de pé só estão de pé porque o Senhor os sustentou. Observe só o poder de Deus para sustentar aqueles que são seus nos caminhos dele. E é isso que o Espírito Santo faz. Ou seja, se Deus foi poderoso para te chamar, ele é poderoso para te manter fiel no caminho até o fim. Por isso que a Bíblia diz, e o texto que nós começamos foi: aquele que em vós começou a boa obra, ele vai o quê? Aperfeiçoar. Enquanto Jesus não voltar, ou enquanto eu não morrer, a obra de Deus na minha vida, ela vai sendo aperfeiçoada. E só vai terminar quando?
Quando Deus quiser que termine, mas que vai terminar, porque o que me chamou é poderoso para me guardar. Então nós temos também outros textos. Eu quero ler com você. 2 Coríntios capítulo 1 e o verso de número 22. 2 Coríntios capítulo 1 e o verso de número 22. Que diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. Perdão, eu errei. 1, 22 diz assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha só, a palavra penhor aparece. Jesus disse o seguinte: que um dia ia voltar. Os apóstolos anunciavam que Jesus ia voltar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, 1 Tessalonicenses, Paulo deixa bem claro que Jesus vai voltar. Qual é a garantia que nós temos que vamos subir com Ele? Ou que vamos morar no céu com Ele? O penhor do Espírito Santo. É como, vou dar um exemplo rápido para vocês. Ora, eu não tenho dinheiro para comprar uma determinada coisa. Uma televisão. Mas eu quero a televisão e amanhã eu vou ter dinheiro. Aí eu chego no lojista e digo o seguinte: olha, eu posso deixar aqui um documento, vou levar a televisão e o meu documento vai ficar penhorado, e quando eu tiver o dinheiro eu vou voltar, pego o meu documento e levo a televisão e pago para você. Tá certo? Jesus pagou o preço por nós na cruz. Mas como penhor, para que possamos subir com Ele e ter a salvação, Ele deixou o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo sofre aqui conosco, sabia? É só você ler Romanos 8. O Espírito Santo também geme com nós. O Espírito Santo sofre. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o penhor é a garantia que nós somos de Cristo e que vamos morar no céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. É por isso que aqueles que são do Senhor, eles sabem. Aonde? No coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele se converteu, mudou o coração dele. Agora ele tem um coração diferente, uma mentalidade diferente. Agora ele é do Senhor. Por isso que salvação não se perde. Por quê? Ora, se nós perdêssemos a salvação, logo esse penhor do Espírito Santo em nós não tinha validade alguma. E o sangue de Jesus teria sido derramado em vão. Mas nenhuma gotinha do sangue de Jesus caiu em vão. Pelo contrário. Jesus disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Já lemos aqui, enquanto estive com ele, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele é eficaz para aqueles que são eleitos. E aqueles que são eleitos do Senhor não vai se perder pelo fato de que temos o penhor, o selo do Espírito Santo, que confirma que somos eleitos e filhos de Deus. Amém? Espero que todos tenham entendido. Eu vou aproximar e eu vou ler o último texto de Judas, capítulo 1, verso 25. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Antes de Apocalipse, Judas, capítulo 1, verso 24. Judas 1, 24, diz assim: ora, aquele que é o quê? Poderoso. Deus é o quê, irmãos? Poderoso. Para nos guardar de tropeçar. E apresentar-nos como?
irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Ora, quando Jesus voltar, vai chegar um dia, ou quando nós morrermos, o Senhor quiser nos levar, nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai olhar para aqueles que são dele e dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes de a fundação do mundo. Quando foi que Deus preparou e escolheu os seus eleitos? Antes da fundação do mundo. Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, você acha que Ele não seria poderoso o suficiente para nos guardar irrepreensível até a sua vinda ou até a sua morte? Deus é poderoso para nos guardar. Aí você diz: mas eu pequei, eu errei. Mas se pecarmos, temos um advogado. E é por isso que você não se perde, se você de fato for do Senhor. Por quê? Porque você vai pôr o seu joelho no chão, vai chorar ao Senhor, vai pedir perdão pelos seus pecados, e assim o Senhor vai te manter santo. O que é santo, pastor? Santo é a palavra separado. Você foi separado por Deus. E ninguém pode fazer com que aqueles que são eleitos do Senhor escapem das mãos do Senhor. Amém? Bom, se estivéssemos no nosso culto normal, presencial na igreja, eu abriria agora um espaço para perguntas. Porém, como nós estamos pela internet, eu vou orar com você. Talvez você é um filho pródigo, que pecou, está no mundo, está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. E você diz: Senhor, eu quero voltar para o teu aprisco, eu quero voltar, me arrepender dos meus pecados, porque eu quero morar no céu. Então, aproveita esse momento e ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta noite, pela tua palavra que foi ministrada aqui, pelo ensinamento em relação à perseverança dos santos, que o Senhor nos concede, Pai, perante a tua glória irrepreensível. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa o pecado, Senhor, daquele que porventura tem afastado do Senhor. Que hoje, Pai, o Senhor venha recebê-lo de braços abertos, para que ele possa se arrepender e assim morando no céu, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou para a salvação e sabemos que ninguém pode nos tirar das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até domingo, se assim o Senhor permitir, a partir das 19 horas, domingo aqui. Amém?